Olá, bem-vindos a mais um Good Talks. Isso mesmo, uma mesa de boas conversas e hoje com a oportunidade de dar voz ao sertão brasileiro, com a presença do Rogério e a Dayana, que são pastores e missionários lá no sertão de Alagoas, na cidade de Pão de Açúcar. Uma honra, né? A honra é nossa, muito bem-vindos a essa mesa. Tá nesse Obrigada. bate-papo tão bom. Tava com muita saudade de vocês, né? De estar aqui. Tava E mesmo. que bom estarmos juntos para esse bate-papo. Sei que vai ser muito edificante. Com certeza, Em nome para de nós Jesus, uma alegria né? vocês fazerem parte aí de ser um dos primeiros, né? Tá fazendo parte aqui do Good Verdade. Talks. De muitos que virão, né? Serão Sim, muitos e muitos. Deus e quiser. muitos. E nós vamos voltar também, né? Por favor, Tá bom. porque eu sei que vocês têm muito conteúdo, Vamos que voltar. uma horinha é pouco. Muito bom estar com vocês. Amém. Então comece aí se apresentando, né? Vocês, né? Talvez um pouco aí da vida, do casamento, de onde vieram, né? Até o momento que vocês chegaram, né? Aqui. Nós somos de Guarulhos, né? Nascemos em Guarulhos. Os dois, né? Os dois. Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Mas assim, nos conhecemos em Guarulhos, né? É. Sim. Nós éramos uma igreja. Eu era um auxiliar do pastor. Jovem, mas auxiliava. Uhum. A Dayana era a tia da escolinha. A tia da escolinha. Tia da escolinha. Ajudava Dayana. também no louvor. Ajudava. Ó. E aí a gente foi caminhando, a gente foi se conhecendo. Mas assim, a gente conversava, tinha amizade, mas a gente não tinha não sabia que poderia caminhar para isso. É. Porque já era na mesma Mas- igreja. Da isso. mesma Sim. igreja. Ah, certo. Mas assim, a gente conversava, tal, mas nada assim acerca de casamento. De um relacionamento. Ou relacionamento, não. E aí, com o tempo, isso foi se construindo. Algumas pessoas, né, falando comigo. É o de sempre, alguns falando com ela. tem, né? Né? Os cupidos. E falando assim, olha, vai dar certo, olha, acho que combina, vamos juntar. E nisso, aí a gente foi pro namoro, Pro namoro. começamos Sim. a orar juntos, né? Fazer um tempo de oração, pedir confirmação a Deus. Certo. E para ter uma ideia do que aconteceu, a Dayana anotou meu nome no dia que eu me batizei. Ela já estava lá Eu tava lá. e anotou. E aí vem o ponto importante, assim, de Deus. Sim. Mas como assim ela já anotou? Não, porque Não, eu já isso. fazia parte Vamos- da igreja, né? Eu tava lá desde os 15 anos. Ela já anotou Ele veio assim, bem depois. esse é um grande Não, interessado? é porque não. Ela Pretendente. anotou, Não, ela é porque fazia a tinha que fazer anotação de quem ia de se quem batizar. Desculpa, eu que não... Como isso? Explica melhor. Ai, explica melhor, Então, ela já tava anotando. Vamos voltar ao assunto. Pretendente, né? Possível Por pretendente. conta disso que ela anotava o nome de quem ia se batizar e tal. Não foi E só a Dayana assim, que pensou isso, não. Eu e também aí- pensei. Então, vamos voltar, né? Então aí a gente... E quando eu vi que ela saiu assim de perto de mim, e sem algo de Deus mesmo. Quando eu vi que ela estava conversando com outra pessoa, anotando o nome de outra pessoa, e veio algo muito forte no meu coração. É com ela que você vai se casar. Oh, meu Deus. Assim, muito nítido, muito claro. Mas assim... Mas você já tinha algum contato com ela ou nenhum? Não. Não. Meu Deus. Foi com Nenhum. ela que você vai se casar. Tô Mas vendo assim, um monte de jovens falando, Senhor, por que meu você não faz assim Deus. comigo? Fala assim, me ajuda tanto, simplifica, né? Aí é com ela que vai se Clareza, casar. me mostra. Mostra, Jesus. Dá esse nível de Mas revelação. Mas aí aconteceu isso, eu tive foi nítido, né, isso. Uhum. Mas passou-se tempo ainda depois disso. Sim. Não, passou um ano, por aí, até mais. Nossa. Até que realmente a gente começou a namorar, começamos a caminhar juntos e já planejando. E o que eu disse para ela, né? Eu falei, você está preparada, né? Que é uma coisa muito importante. Uhum. Vai mais uma dica aí, né? É, Sim. isso é importantíssimo. Né? Teve um pastor que ele me ensinou o seguinte. Ele falou, pastor Márcio, ele falou, primeiro você encontra o propósito, Olha. e depois a companheira que vai vir para estabelecer com você esse propósito. Uau. É verdade. Então, Fica a primeiro dica você aí. encontra o seu propósito
E essa pessoa que vai vir, ela vai somar com você Naquele nesse propósito. Ela vai precisar entender isso. E eu deixei ela bem... O pastor ainda nos chamou lá, e ele sabia do meu desejo, do ministério, de ser um pastor. Foi meio E aí eu- pressionada, né? Foi. Eu- Nos chamou. Foi bem tranquilo. Como Foi. foi? Mas como ele disse, ele É, falou, ó, foi você super está impressionante. preparado? Você pode dormir no chão, dormir... Foi nesse O nível. Rogério mesmo falando? Não, o pastor O chamou pastor nós dois. Falou, foi. falou, olha, você está preparado? Você pode dormir no chão, uma hora Sabe você que está às vezes aqui, tem uma hora onde você está ficar, lá. Você tem que dormir na igreja, Tem que dormir na morar igreja, às vezes você vai precisar morar dentro de uma igreja, às vezes você vai viajar muito, às vezes você Foi. vai estar com seus filhos num lugar, vai ter que ir para outro. Tipo, pede pra sair, né? Mais ou menos isso. Tipo assim, Ou vamos você ver, desiste né? ou você vai. Vai ou não vai? Mas foi bem isso mesmo, Foi, assim, foi bem sem... assim mesmo. Que Falou, legal. tá disposta? Bateu Eu na fiquei mesa pensando assim. mesmo, Aí ela misericórdia. ficou um tempinho pensando. Eu falei, meu Deus, ela vai dizer que Será, não, né? Jesus? Se fosse eu, talvez eu diria, não, fui, né? Não. Aí ela falou, tô disposta. Uau. E a aí gente vê isso começamos hoje, a né? caminhar, sim. Que a palavra Foi. se mantém até hoje. Essa disposição, né? E é importante isso. Com certeza. Porque muitas vezes você tem ali a pessoa, mas na hora de você apresentar algo, é importante para os jovens isso, né? Que vão se casar e tudo, apresentar qual é o Sim. propósito. Eu Muitas falo vezes isso o para os namoro vai por jovens. tantos lugares. Nas a gente conversas, perde tempo compartilhem os sonhos de vocês, né? Isso. Porque comigo ver- com a Dai também foi a Pra mesma ver coisa. se muito alinha, um importante. alinhamento. Porque às vezes um quer ir pra direita, outro quer ir pra Não dá esquerda. pra caminhar Um junto, alinhamento né? de caminhos, né? É. Um alinhamento do Não caminho. gostam O das caminho mesmas só, coisas, né? né? Não quer fazer as mesmas coisas, tem escolhas diferentes, né? Pois é. E nós fizemos dessa forma, e é o que a gente fala com alguns jovens que a gente conhece. Fala, você já falou É. que você quer ser um missionário, que você não sabe como vai ser, talvez você vá para outro país, talvez... E Os teve sonhos, casos... eles É. estão sendo alinhados. Isso. Verdade, teve casos... Porque o sonho se torna de um, né? Uhum. É a família É um agora, sonho né? só, né? Exatamente, Quando se casa é um Precisa só, né? alinhar. Caminho Um só com um propósito só, né? Muitas vezes, né, há separações por isso, né? Porque cada um pensa de uma forma, ninguém abre mão de nada, e aí a ruptura, né? A ruptura de ideias, né? Como diz, uma divisão, né? Divisão. Duas visões É. dentro do mesmo caminho não vai ser possível. E já teve jovens que eu conversei e que aconteceu exatamente isso. Eu falo, olha, eu quero ser um missionário, eu quero viajar, não sei se eu vou estar aqui, em outro país, outros países e tal. E a pessoa foi sincera e disse, olha, então não vamos caminhar, porque eu quero fazer isso, apresentou e não vai dar certo. E os dois, cada um seguiu o seu caminho. Então a importância... Que bom, né? Então foi até bom falar Antes, sobre né? isso, né? Isso é importante Pra antes, né? dizer. Do que depois casa, para poder separar. Às vezes já tem as Exatamente. crianças. É. E aí é E quando hoje você vocês estão define... já há É. quanto tempo casados? Quem Fala que aí. é o bom aí de memória? Nenhum dos dois. nós casamos em 2006. 2006, 2006. Olha. 2006. Então 2006. esse ano estão fazendo 17, porque a gente é de 2007. 14 de 2007. janeiro de, Um ano antes. de 2006. Isso. Já fizeram então 17 Exatamente. anos de casado. Fazer 18, Pais, né? importante falar, né? Pais da Isabela, né? Isso. Do E Caio. 15 anos. 15 15 anos. Uma A Isabela, moça 15 já, anos e o Caio, Tem 8. 8 anos. 8 anos. Então, E aí vamos indo ali para, né? Vamos caminhando. Caminhando para a vida atual de vocês. Vocês já estão agora, fez 3 anos e meio, né? Que estão no sertão, Sertão né? de Alagoas, Pão de na Açúcar. cidade de Pão de Açúcar, Pão de na Açúcar. beira do Rio São Francisco, Isso. Divisa, com Sergipe, né? Sim. Já teve lá algumas vezes. A doutora Daiana tá chegando lá, né? É. A doutora Daiana tá indo pra lá. O pessoal quer muito que ela vá. Pois é, né? O pessoal tá Eu esperando vou, e eu com sei certeza. que Vai eu dar já certo. fui lá. Eu falei, ó, pastora. Ela falou, não. Agora Tamo vai. alinhando. vai. Sim, Tamo vamos alinhando, sim. é. Mas é tudo no tempo de Pegar Deus. as férias Não, aí. e até, né, a Tudo no gente tempo vai dele. concretizar, A gente né, aquilo que a entende. gente tem falado a respeito de trabalho com mulheres, né? Tem Sim. tanta coisa Tanta para coisa fazer. boa É. que você falou Com com a certeza. Daiana e que empolgou muito, né? Sim, Questão do sim. trabalho, Dos projetos, dos né? projetos Muitas sociais, Sim, sim. Uhum. que tem ajudado muito lá. É. no Tem sertão. muita coisa para fazer lá, né? Exatamente. E é até legal, assim, a gente até conversar e abrir um pouco, né? Quem estiver escutando, quem estiver assistindo esse podcast, do quanto é bom
olhar para o sertão, um lugar que Sim. foi tantos anos talvez insignificante para o Sim. Brasil, as pessoas desvalorizavam, falavam, ali tá a seca, dali não pode sair Nada de nada. bom, E né? a gente vê que não é Não é dessa verdade. forma, né? A gente Não. que chega nesse lugar, né? Eu já fui visitar outros Sim. projetos sociais, e quando a gente chega naquele local e a gente vê até alguns lugares onde tem plantações e você vê frutos bons, né? Verdade. Sim. Sendo cultivados ali, a gente fala, poxa, olha, um lugar que anos antes, né, anos atrás, falavam que era um lugar, uma seca, que não ia Sim. sair nada, né, era taxado. Eu, quando era criança, falava, jamais vou pro sertão, porque Estudava na escola, a né? E a gente via né, ali uma nas aulas, seca. né? E como é que vocês têm sentido, né? O que vocês veem lá, trazendo para essa perspectiva? De vida. É um o povo do sertão é um povo sofrido, sim, Sim. né? Muito sofrido, muitas vezes até roubado mesmo, né? Na educação, muitas vezes, Sim. no aprendizado e muitas coisas. Mas é um povo, sobretudo, acolhedor, Muito alegre. um povo Muito alegre, um povo que tem alegria no sofrimento, alegria na dor. Né? Então, naquilo que a gente olha, meu Deus, né? Muitas vezes a gente está ali nos cultos e louvando a Deus, e conversei com a Daiane esses tempos, nós falamos, né, meu Deus, eles saem daqui, vão para a casinha deles, para comer o que vão ter ali, mas vão louvando a Deus, adorando Alegres. a Deus. Muitas vezes, né, graças a Deus, né, o projeto, o Instituto Unido, graças a Deus, tem chegado e tem Feita a mudado, diferença. feito a diferença mesmo ali. Mas quando nós chegamos, a realidade eram casas de barro, sem banheiro, né? Sem vaso sanitário, Sim, sem é. chuveiro. O básico, né? Sem Sim, sem o nada, básico. né? Sem o básico. Sem o E, básico. então, e mesmo assim, eles saíam dos cultos louvando a Deus, alegres, felizes, adorando a Deus. Como nós falamos, chegamos num lugar, e nesse lugar, eu falei, qual é a maior necessidade de vocês? Falando do campo social, qual é a maior necessidade de vocês? Compartilha conosco. E aí ela falou, o que mais nós queremos é alguém que venha aqui abrir a Bíblia para nós. Uau. Uau. Mas comida a gente precisa, muitas coisas a gente precisa, de roupa, de comida, de uma série de coisas. Mas o que mais nós precisamos aqui é alguém que venha ensinar a Bíblia para nós. Uau. Então nós temos uma realidade, e como é bom o dia de hoje, de nós abrirmos uma consciência realmente, né, sobre o sertão, sobre a obra missionária no sertão, Uhum. porque nós estamos numa cidade de aproximadamente 120 povoados, Uau. e a maioria desses muita povoados não tem Não nenhuma tem, presença de um missionário, igreja. de uma igreja, de alguém que dê ali uma palavra, ou uma escola bíblica, não existe. Uhum. Né? Então a gente vê Isso é um município, né? Exatamente. É, isso. E eu creio que Tem vários lá, né? precisa haver um despertar para o sertão. Nós sabemos que o olhar do Senhor está para o sertão nordestino. Amém. E eu creio que nós precisamos ter mais essa consciência de ir mais para o sertão realmente, de investir mais, Uhum. porque é um povo que existem muitas dificuldades, falando da cultura, existem muitas dificuldades um sentido de religiosidade, de muitas coisas, muita idolatria, muitas situações difíceis, né? Então eles fecham a porta muitas vezes, é bem desafiador, mas quando eles abrem o coração, quando eles entendem e eles abraçam para nunca mais soltar. Tem tem isso. É. Uma vez que eles decidem, não tem mais um caminho, não tem mais um plano B. Eles vão caminhar naquilo que Uma entenderam. aliança mesmo. né? Desse Então, jeito. assim, a gente está muito feliz de ver tudo que Deus está Verdade. fazendo, né? Uhum. Que Deus está fazendo ali, a gente chegar naquela realidade realmente difícil, complicada,
Mas quando o evangelho, realmente ela tinha toda a razão. E nós sabemos disso, que quando o evangelho chega, né, pastora Dani, ele transforma tudo, o todo é transformado. Sim. Então nós chegamos, né, num lugar que não tinha água, chegamos 17 dias sem água e as pessoas pedindo ajuda, desesperadas, né, Dayana? Mostrando as crianças para a Dayana, né? Bebês. Sem água. Não tem como dar um banho. Idosos, né? Crianças. Também. E nos ajude, faça alguma coisa por nós. Do lado da cidade, do lado do rio. Próximo do rio. Próximo do rio. Nos ajudem e faça alguma coisa por nós. E aí nós conseguimos, né? Apesar que a questão do caminhão-pipa, a princípio, graças a Deus. Sim. Conseguimos isso, já mudou muito ali. E depois nós conseguimos, orando, buscando, indo nos órgãos ali, né? De governo ali da cidade. E aí conseguimos que a água chegasse ali. Deus fez coisas maravilhosas, né? Extraordinárias ali. A água não poderia chegar ali da forma que chegou. Pois é. Foi já um milagre que aconteceu, a água chegar com a força que chegou. Já era impensável, até para o engenheiro da própria companhia de água. Até ele se surpreendeu. Então a gente vê milagres. Então hoje tem água em todas as casas, tem energia elétrica em todas as casas. Hoje tem luz pública, que era bem escuro, hoje tem. Antigamente era o povoado Pai Mateus. Hoje já se tornou um bairro da cidade, hoje é a Coab 2. Verdade. Então, olha quantas transformações o Evangelho. Que nós 3 anos, 3 né? anos. Chegamos com o Evangelho, chegamos realmente com a Bíblia aberta. Glória a Deus, velho. A importância, né, da igreja que olha ao todo. Sim. A gente precisa ter essa visão de não Sim. apenas abrir um local, né, para se reunir, para orar, Sim. mas também olhar o que está acontecendo Exatamente. socialmente. Verdade. E eu vejo assim tantas igrejas, né, sendo abertas em todos os cantos, né, principalmente nas grandes Cidades, metrópoles, Sim. né? Eu vejo assim igreja, assim, aqui em São Paulo mesmo, é um monte. São muitas, né? Tem São muita muitas. igreja, né, para todo canto. E, olha, vocês falando aqui, pouquíssimas igrejas num lugar tão necessário, Sim. né, com tantas questões sociais para serem desenvolvidas. Os Porque a desafios. igreja vai além dessas 4 paredes, Exatamente. né, Sim. do ser igreja, do estar dentro da Sim. igreja, mas vai para Verdade. fora, vai para Sim. ir para a justiça, ver o que está acontecendo naquela Exatamente. comunidade, qual que é a necessidade daquela comunidade, né? Exatamente. Até vocês falaram, né? Agora eles têm, né? Essa água, eles têm a luz, acesso, o né? acesso. Isso é muito importante, é olhar para fora, ver as questões sociais. Exatamente. E uma coisa assim que quando eu estava conversando, né? Às vezes a gente senta para conversar até com a Dayana, e o que me dói assim no coração é de ver as crianças, né? Sim. Muitas crianças ali, crianças que eu digo assim, meninas, né? Sim. Que muitas vezes elas casam muito novas. Sim. E olhar para isso e começar também a tratar, conversar com essas meninas, mostrar para elas um direcionamento a Sim. respeito do que é ser criança, de não amadurecer Antes do fora. tempo, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. Realmente isso daí foi uma das coisas que mais nos chocou, né? Nós temos uma filha de 15 anos, né? E a realidade é totalmente diferente da nossa casa, porque a gente via, né? Em muitos lugares a gente chegava, a menina 14 anos tá casada. Meu Deus. 12 anos já tinha uma casada quando a gente Meu chegou, Deus. né? Hoje ela 12 tem até anos. um bebezinho, né? Uma bebezinha linda. Hoje ela tá com 16, né? Ela tinha 13. Hoje ela tá com 16. E assim, pra nós era um choque muito grande. Falei, meu Deus, mas ela é uma criança, como ela tá casada, né? Nossa. Então, pra nós chocou muito essa cultura. Mas hoje, com o evangelho, a gente consegue já trabalhar isso com as crianças, falar pra eles, mostrar que tem outras coisas, né? Mostrar pra eles o tanto de oportunidade que eles têm, que eles podem Perspectivas, né? sonhar. Perspectiva. E isso, trazer algo novo, que eles não precisam simplesmente... Muitos, às vezes, ficam focados, às vezes, nem de ter a possibilidade de sonhar, porque não foi, aquilo não foi mostrado, né? Eles vieram de uma
outra realidade, uma forma diferente. Muitas crianças têm que trabalhar na roça, já muito cedo, dependendo do povoado. Então, assim, isso para nós chocou muito, né? Eu com a minha casa, vendo meus filhos. Então, foi muito chocante mesmo. Mas hoje a gente já fica feliz, porque com o projeto que a gente tem lá no Alto do Maitá, que temos 70 crianças lá cadastradas, a gente já pode ver eles já falando coisas diferentes. Sim. Às vezes a gente já pergunta alguma coisa, o que você quer ser? Eles já imaginam, já falam. E a gente sempre tá lá falando, tem que estudar, não pode deixar de estudar. E é muito importante isso, né? Trazendo Isso para outra nós, isso. perspectiva, né? Já começa a mudar neles, né? O processo deles estar indo lá, eles já começam a ver de forma diferente, né? Trazer uma perspectiva nova, né? De falar, de escovar os dentes, a gente acompanha tudo isso, Sim. né? Então a gente entrega Sim. escovas, pasta de dente, Sim. fala sobre isso, fala sobre respeitar o pai, a mãe, não falar palavrão. Aí tem a aula, né, bíblica, Sim. aí tem o bate-papo, a gente fala sobre a escola, de não deixar de ir na escola. Que se deixar de ir de escola, não vai vir na aulinha. Então a gente vai e também faz o acompanhamento com os pais também. Então muitas vezes as crianças trazem problemas, né? né? Uhum. Elas trazem os problemas. Sim. E a gente com cuidado, vamos até lá, conversa. E a gente já vê muitas coisas mudando. Já falando, muitos já querem ser médicos, muitos já querem ser bacana. missionários. É. Muitos já falam que não falavam anos atrás, né? E o que nós queremos é ampliar. Ampliar mais ainda. Estamos Sim. com 70 crianças cadastradas. Em um Que local já é só, muito, né? Mas é um desafio, mas é um local né? só ainda, né? É um desafio Imagina. de financeiro, é um desafio... Sim. De recurso Você humano sabe, também, né? né? Sobre isso. Também. Vocês estão a De par de mais tudo ajudas, isso, né? né? Isso, Vivenciando tudo isso, né? É. Mas a gente está caminhando da maneira que é possível, Sim. fazendo o que é possível fazer. Nós não, muitas vezes as pessoas, eu vejo muito isso também em missão, a pessoa dizer, não tenho apoio, ou não tenho tanto apoio, e quer saber, eu acho que eu não vou fazer. Nós temos que fazer como nós fazemos aqui, né, pastor Isaac? A gente faz aquilo dentro do que é possível fazer, Exato. o mais excelente possível, dentro da possibilidade que temos. Não vamos esperar o momento, o momento certo. O momento certo é hoje. Nós temos que fazer o que nós temos. Vamos fazer o que nós temos. Tá na mão. O melhor com aquilo que nós temos. E a gente sabe, né? Eu sei que também está no teu coração, da pastora Dayana, a gente ampliar isso, né? A gente quer chegar aí, porque é só um local. Nós temos a comunidade quilombola de Vila Santo Antônio também. Ter pelo menos lá mais umas 70, 80 crianças para nós começarmos um projeto ali. Temos também o povoado Pacu, que também as mães estão pedindo também de nós iniciarmos um projeto ali. Só que nós sabemos que tudo, Uma né, demanda caminhando, muito grande, né? um passo de cada vez. Nós sabemos que isso tem um custo também alto, mas não é isso. A gente sabe que dentro do propósito está a provisão. Sempre. Não é? E o que a pastora Dayana falou é muito o que a gente tem vivido. Deus tem levado muito o nosso projeto missionário, né, o Unido, o Instituto Unido, tem nos levado, né, para as crianças. O olhar para as crianças. Verdade. No começo, nós estávamos em adultos, jovens, mas nós sentimos uma direção de Deus, nos levando, mudando o nosso olhar e focando. Foco nas crianças. Foco nas crianças, Realmente na próxima geração. Isso. Dá para mudar realmente, né, a Exatamente. perspectiva, a história da vida, né, dessas crianças. E a gente tem visto tanta mudança, tanta mães, né? As mães vindo nos agradecer, dizendo, meu filho mudou dentro de casa, era diferente, falava palavrão e tudo, meu e filho já é um mudou. testemunho, né? Porque Vai muitas das gerando crianças, testemunho. às vezes as mães, ela nem frequentam, né? Os cultos. Então, assim, Só a eles criança que acabam vai. levando, né? Olha, Eles acabam trazendo Isso as é mães, muito importante, porque né? tem o trabalho Levando o com as evangelho crianças para lá do que eles vão aprendendo, né? Sim. e tem o trabalho com os adultos. E a maioria desses adultos são os pais dessas crianças. Então, na terça-noite é com os pais e no sábado de manhã com as crianças. Como nós aprendemos esses dias aqui, né, na conferência da família que tivemos na Igreja Central, Muito bom. que é criando pais, né?
Então, nós entendemos isso, muito ficamos felizes de falar, meu Deus, é a direção de Deus, é o que Deus está falando. Sim. Precisamos criar paz e também trabalhar com os filhos. Né? Então, isso foi importante. Não adianta a gente tratar a criança, né, pastora Dana? Mas quando ela sair Sim. dali e voltar para casa, todo aquele trabalho ser perdido. Sim. Então, nós precisamos trabalhar em todas as O Da esferas. família. que vocês estão vivendo lá mostra na prática o quão custoso fica se for depender de um casal Exatamente. criar 70 crianças, né? Exatamente. Por isso que é o Exatamente. criar os pais. E aí, cada Sim. pai e mãe cria os seus filhos, né? Sim. E o que é muito bom, né, Dani, que está acontecendo é que essas mães já estão chegando para se voluntariar. Sabe que a gente pode ajudar? Eu posso fazer o lanchinho, eu posso Nos entregar, ajuda eu a servir, vou ficar aqui olhando, ajudando a olhar as crianças. Então eles estão, e é o que a gente quer, que eles possam fazer parte. Eles possam fazer parte. Claro. O nosso sonho, eu sei que é o de vocês também, é o ponto da gente, nós que fomos enviados Ser para lá, não ser necessária, né? necessário, no É. sentido de eles mesmos fazerem. Esse é o Isso. ponto. E chega esse ponto, né? A gente fala, graças a Deus, eles estão levantando do sertão Missionários, para né? o sertão. Exato. Obreiros do sertão para o sertão, missionários do sertão Deixando para o esse sertão. legado, né? Exatamente. Esse lugar, né, de transformação. Exatamente. É muito importante. Você também, né, tem um trabalho bem legal, Dai, Sim. na questão da... Como que fala? Você falou gurumi? Amigurumi. Amigurumi. É japonês? Que é isso, né? Aula de japonês? Vocês estão fazendo? Eu ia falar crochê, eu queria falar uma palavra mais voltada, porque ela me falou e ainda errei. É uma técnica, né? Amigurumi é uma técnica em crochê, que são bonecos feitos com crochê. Na verdade, eu faço bastante de tipos, né? Eu faço as bonecas, eu faço boneco, eu faço os próprios bichinhos, né? Leão, ovelha, tem muitos bichinhos mesmo, vários mesmo. Tapete. E no crochê também, tapete, algumas outras coisas, luminária, Aqueles... suplás, né? Então tem muitas coisas no artesanato. E através desse seu talento foi que despontou, né, esse trabalho tão bonito com as mulheres, de também mostrar para elas que elas podem ser, como eu posso dizer, ser empresárias, né? Empreendedoras, de trazer essa Exatamente. questão de produzir algo, de vender E gerar renda, e de gerar né? Gerar uma renda para renda. elas, né, na casa delas, de olhar para além daquilo que elas estão acostumadas. O que você tem sentido? Isso daí para nós foi algo muito especial, né? Antes da gente ir para lá, né? Antes de ir para lá, eu já tinha, né? Eu já fazia, e eu sabia que eu ia ensinar lá. E como Deus realmente, como o Rogério falou, né? Que Deus, ele tem o propósito vem e o recurso vem junto, né? Sim. Eu não sabia ainda como eu ia começar. E chegou uma irmã daqui da igreja mesmo, própria da igreja central. Gabi. A Gabi falou comigo, eu senti de Deus, ela teve um sonho e ela comprou o que ela pôde de linha, de agulha e trouxe pra mim antes da viagem, né? Antes da gente ir pro sertão. E isso ficou no meu coração. E quando chegou lá, foi uma das coisas que abriu a porta para nós no povoado Pacu, né? Uau, é verdade. Porque a gente chegou lá, mas para nós ainda era tudo muito novo, né? Chegamos se apresentando em casa, mas 2 estranhos que vieram de São Paulo, né? Será que veio roubar as crianças? Será que eles né? estão Só não fazendo? sei, A né? gente chegava na veio esquina fazer. da rua, né, Daiana? A gente só ouvia o barulho das portas batendo. Pá, pá, pá. Só ficava com um pouco de receio, né? E aí dava pra ouvir a televisão e a gente batia na porta. A gente ouvia que tinha gente lá, mas Não atendia, aí tinha um não. menininho que falou, mãe, estão batendo aí na porta. Deixa embora, deixa Não, embora. deixa isso, deixa. Então, assim, mas fomos indo, né? Foi, E aí foi. foi uma abertura. Daí Foi Deus, né? Foi Deus uma abriu paciência, né? porta. Falou, amor, né? Amor, paciência, continua. Mas E como aí, que você como foi? fez? Olha que interessante, né? E vocês encontraram essa porta fechada, o pessoal bem restrito, né? Assim, não queria sim. muito essa abertura.
Mas como é que vocês começaram? Começaram a anunciar cursos? Como é que foi a Não, estratégia? então, nós somos na casa em casa. As que abriam, a gente entrava. Ah, entendi. As que abriam, a gente Algumas se não se apresentava abriam. mesmo. Tipo, ó, chegamos agora, viemos de São Paulo, meu nome, falava o nome, falava que a gente tinha os filhos, tudo, né? Da igreja que a gente veio e tudo. Muitos assim também. Teve algumas que fecharam, mas tinha gente também que, sem conhecer, falava, entra pra cá, quer um café? Aí depois perguntava, o que vocês vieram fazer mesmo? Depois você já tava dentro da casa, a gente falava, nossa, que engraçado, né? Olha. A gente tá sentado já no sofá da pessoa, a Verdade. pessoa vai perguntar, o que você veio fazer aqui? Cabe a gente falar sobre isso até, né, para quem tem o coração queimando, né, pelo sertão, que o sertão é relacionamento. Verdade. Então não adianta você falar nada antes do relacionamento. Então você se relaciona, você vai um dia, você vai 2, você senta na porta, ele põe uma cadeira do seu lado, você vai conversar sobre vários assuntos e vai indo até que pegue confiança, até que eles abram o coração para aquilo que você veio falar. Até então, nós precisamos ter, né, Dana, relacionamento. Sim. Então, não é... Fomos uma vez só, né? Não. De porta em porta. Foram foram semanas, bastante. meses e até hoje. Até hoje a gente faz a mesma coisa. Né? De porta em porta. E é isso, é sentar junto, conversar, bater um papo. Aí, no primeiro momento, vocês foram Isso. apresentando o crochê. E aí, logo Aí depois, já veio a pandemia, né? Pois é, eu ia falar isso lá no começo. A gente ainda Vocês não chegaram tava... num momento tão Sim, bom, né? foi lá? bem 3 meses, complicado. Já veio a pandemia. A gente estava nesse processo ainda de se apresentar e tudo, e veio a pandemia. Mas aí Deus, né, com a estratégia do crochê, passamos em casa falando que ia ter o curso, né? As aulas de crochê. E aceitaram vir. Então a gente também veio. Teve bastante irmãos que doaram máscara, a gente levou para lá máscara. Álcool gel, isso. máscara, se cuidava Então aí a tudo, gente né, pra- ia para um local, a gente conseguiu um local lá no povoado. aberto, né? Aberto, ficávamos Sim, lá. eu lembro Um lugar aquele... aberto, Isso. para não Primeiro ficar galpão lá. Isso, é. não ficarem fechados, né? É. Um lugar ao ar livre. Isso. E foi E aí, assim, no começo eu não pensava que ia tomar uma proporção assim tão grande, assim, até de pessoas interessadas para fazer, né? Porque assim, crochê não é todo mundo que gosta, né? Sim. E é uma coisa que eu acho, até a Isabela dá muita risada, né? A minha filha sempre ri muito. Porque quando eu ia nas lojas para comprar, quando eu comecei a fazer, ainda era menos, como que eu posso dizer? Não era tão famoso assim que nem hoje, né? Hoje em dia quase todo mundo faz, né? Tem muita gente fazendo. Virou uma moda. Né? Isso, virou uma moda, ainda mais depois da pandemia, né? Porque muitos ficaram dentro de casa Sim. e tinham que fazer alguma coisa, né? Se ocupar com alguma E coisa. perderam também, muita Aí gente que perdeu Perderam empregos também. Então, se tornou algo mais acessível para todo mundo. Mas quando eu ia no começo, era engraçado. Aí tinha algumas lojas que tinham que pegar senha, né, para comprar. Essas lojas de aviamento, fila né? de- Aí sempre de na fila senhorinhas. só tinha eu, assim, de nova. Aí é sempre Uma a fila de senhorinha. E a senhorinhas e só Isabela ela morria lá de rir, né? no Tipo, meio, mãe. esperando a vez dela. Um monte de senhorinha com as bolsas lá e ela porque conversando. comprar agulha, compartilhando. né? Vem de zíper, botando, aí E ali só na- dava eu lá na, E na fila, uma fila, o que você tá fazendo? E vai, e ela lá no meio da senhorinha, tô fazendo isso e tal. E a Isabela dava muita risada. Assim. Mas- Ele é muito curioso. E hoje já mudou, Não, né? hoje E mudou. o que Hoje muita acontece gente vê- faz, né? Homens, mulheres, crianças também. Muita gente E trabalha aí, com na crochê. falta de interesse que nós pensamos, chegou a ter quantas? lá, Na assim? falta de interesse. Eu creio, eu não lembro o número exato, mas era em torno de umas 30. 30 mulheres. Entre, assim, tinha umas meninas mais novas, entre uns 12 anos. Olha aí. Tinha umas Todas as 4 mais idades, novinhas, né? assim, de uns 12 anos. E tinha umas maiores, assim, 16, 15, 14 e até a minha idade, assim. E até umas um pouquinho mais velhas, né? Então, assim, foi muito legal, porque gerou um relacionamento e a gente começou a ter mais contato. Elas conhecerem mais, né, nós. E a gente passou a ter mais acesso, a conversar, Vai- até a estar vai no povoado, crochê né? E vai ministrando o evangelho, né? Sem nem Fazer perceber. uma oração vai, na hora né? que Fazer chegava, uma né? oração. Já E aí falava foi alguma coisa, indo. palavra, e você vai aproveitando, né? E foi uma bênção. momento. E hoje que a gente tem como resultado que tem mulheres lá, né, Dani? Que já fazem disso continua sua vendendo. renda. Sim. Tem uma...
Povoado do Pacu também, uma moça Pois é, teve já, né? A que tá produção construindo- foi vendida, Teve. né? ajudou o marido a construir a casa deles Uau. com crochê. A gente conseguiu vender Tá muitas trazendo peças. isso. É, a gente a conseguiu Maura vende fabricar e vender muito muitas crochê, peças. a Maura. Continuou que você conhece. Continua. Olha isso. Ela que tem uma legal. irmã que mora numa outra cidade, que é um ponto turístico, né? Então, ela sempre faz e manda pra E a irmã. irmã A irmã sempre vende. vende pra ela. E nós, que ens- legal. nós É. ensinamos a oferecer Facebook, Instagram, Internet. colocar as fotos e Olha que anunciando. Uhum. E elas são empreendedoras. Sim. Estão Muitas ganhando. meninas ainda acabaram nem estando mais lá, que se mudou para outras cidades, né? Sim. Porque acontece Tem muito muito que os isso, maridos tem muito isso. acabam indo para outras cidades maiores, Buscar né? emprego. Mato Grosso, para Sim. outras cidades, e elas continuam fazendo lá também. Às vezes eu mando legal. mensagem, Ah, tá. tudo elas, mesmo, mesmo lá, elas continuam fazendo. Que aprenderam É. e O levaram. sertão tem uma Aham. Já dificuldade é uma na questão de transformação, emprego, né? Emprego no sertão é muito difícil. Uhum. Então, emprego, você tem uma ajuda, ou você tem uma ajuda do governo, ou você trabalha na prefeitura da cidade, ou você trabalha no comércio, mas os comércios são pequenos. Então, assim, não é uma perspectiva de trabalho como é numa cidade grande. Então, o que acontece muito é que eles estão caminhando com a gente, mas de repente vão para uma outra cidade. Sim. Isso acontece muito. Principalmente quando são Né? mais novos também. É. E aí tem a que família, partir, né? aí Pra voltam, criar alguns os voltam, filhos, alguns né? ficam. Então isso é o dia a dia. Uhum. É o dia a dia do sertão, uns indo, uns Continuar, chegando né? Seguindo, e né? avançando. E a gente está muito, muito feliz com tudo isso. Muito bom. E com as crianças. E lá, né, e atualmente feliz. já ficou uma igreja, né, no Pacu. Igreja Agora tá construindo na Coab Na 2. Coab Coab 2, dois. Começou, tá começando, né? começando. E ali tem o projeto de ser Exatamente. uma base, né? Uma com base missionária. E desenvolvimento também a gente quer fazer ali um local, né, pastor Isaac, de projetos sociais, né? A gente quer ter salas ali para os projetos Sim. sociais aumentarem, né? No povoado Pacu, é bom falar isso, né? Uhum. A gente, dentro da construção da igreja, da base, tem uma sala médica, Ah, que já verdade. foi concluída, Muito graças a bom. Deus. Agora Sim. tem tudo lá para que já o médico comece a atender ali. Por quê? Eles tinham que caminhar do povoado até o posto médico, eles tinham que caminhar 6 quilômetros. Uau. Meu Deus. Então, A por pé, vez, são né? 12 6 quilômetros, né? Assim, é bem difícil. Então, se você não tem uma moto, alguém que te leve, alguém que... Meu Deus. Então, tem que ir caminhando. E tem, às vezes, mães que vão com a criança caminhando, e nós vemos essa realidade. Nós vamos Às vezes você não tá tentar bem de saúde, fazer né? o máximo para isso. Então, pessoa na idosa, construção, Idoso. É mais né, difícil. pastor Isaac, nós colocamos a sala médica, né? Nossa. Dentro É verdade. do projeto. E graças a Deus, agora eles não vão precisar mais andar 6 quilômetros. Isso já, o Já posto tá médico ali, é já dentro vai- dele. Do povoado Dentro da deles. base, vão estar ali, com Muito toda a estrutura, uma sala nova, com tudo que precisa para fazer. Então a gente está muito feliz com isso. E na Coab 2 a gente quer ampliar isso mais, né? Uhum. Sim. Questão médica, questão odontológica, muitas coisas ali É que necessário. vão Vai dar acontecer. certo, com certeza. Eu creio. Treinamento missionário, né? Muitas aulas, né? Escolas missionárias, a Creio. questão do crochê também passar Sim. por lá. Então a gente quer que ali seja realmente Arte, aberto música, de dia até a isso, noite. Esporte, Aberto o isso é tempo nosso todo. A gente idiomas. Nosso Aula de desejo mesmo. reforço também. Aula de né? reforço. Até isso é algo bem... É até legal a gente Muito bom falar você frisar um isso. pouco sobre isso, porque as crianças lá, muitas não sabem ler, né? E já É. tem o quê? 10 anos, né? Eles Você estão tava na comentando. 7ª série, na 8ª série, não Sim. sabem Não sabe- ler e escrever Sim. ainda. Olha só. Estão já partindo para um outro nível, Olha né? só. E ainda no 8º ano. Tem muitos adultos que sétimo não sabem ano. escrever também. Muitos Precisa também. de muito E reforço. nós queremos fazer isso, trazer alfabetização. Vai dar Sim. certo ali. Trazer professora para isso, para alfabetizar. A Galega já se propôs, né? Que ela é uma Na das, verdade. das bênçãos, né? Que veio, Ó, galera. que É. estão caminhando com a gente, que aceitou Jesus. Na época da que estão pandemia, vindo, ela estava ali, né? Tava. Voluntariamente dando aula sim. para as crianças, né? Que não podiam ir para ajudando escola. das mães que não sabiam ler. Ensinar as não podia crianças. ajudar, né? Então ela já se propôs a fazer isso,
Nossa, vai ser Então uma a gente, coisa a gente muito quer grande, vai expandir muito grande, a gente ainda. está muito feliz. E Estamos só no comecinho, né? só no começo. Agora falando de ler, né, de alfabetização, Sim, a gente sempre pediu, né, a gente está Sim. pedindo para os convidados trazerem indicação de livros, né? sim. Eu queria que vocês falassem, primeiro a Dayana aí, falar do livro que ela... A gente pede uma indicação de um livro que, né, impactou sua vida, né, que foi Muito bom. relevante. Eu gostei muito desse livro. É o livro O Invisível, né? Eu não sei se O vocês já leram. Invisível? É, O Invisível. Invisível. Ah, tá aqui para É, nós. Invisível, isso mesmo. Lê aí, pastor O Isaac. dom, Nos de ajude, o dom de permanecer nos escondido. ajude com o nome da Em da um autora. Em um mundo que, Que ama ser notada. Uau. Olha que forte. Eu nem vou tentar. Sara, fala só. o nome. Sarah Haggart. Haggerty, sei lá. Haggerty. Professor de inglês aqui é o pastor Isaac. Também não sei, Isso- não. Essa... Isso é bem interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas querem muito ser vistas. Notadas. Aí parece que correm atrás de Isso. algo que não é pra E ser. a gente vê que no evangelho não tem muito a ver com isso, né? Você não tem que querer aparecer, né? O maior é sempre o menor, né? É. Que eu Com Jesus, diminuo. né? É, que diminua para que ele cresça, né? Fiquei curioso para ler esse E livro. esse livro é interessante porque ele fala assim de coisas simples, de na verdade você tá escondido para Deus, né? Para você estar na presença Uau. Sempre dele, visível. de relacionamento, né? Sempre Ele tá visível. sempre te vendo e nos Sempre momentos, visível. às vezes para as pessoas você tá invisível, né? Mas Uhum. ele tá ali sempre te vendo, né? Então conta um pouco da história dela, né? Das coisas que ela passou. Uau, fiquei... É interessante Muito mesmo, legal. bem gostoso. Bom. Num Buscar pra tempo, ler. né? Num Interessante. mundo que a gente precisa ser notado, Uhum. ela Ixi, traz é uma likes, perspectiva né? Quantos totalmente seguidores diferente. você tem? Mas na Porque verdade Você é precisa conhecido, ser, né, pelos seguidores, né? ser Umas notado mulheres, por né? Deus. Olhando no campo das mulheres, fala muito sobre as mulheres que são mães, Sim. que estão ali, sabe? E muitas vezes, ninguém me reconhece. E às vezes ninguém fica me se comparando, né? Às vezes até E ela fala nos, sobre nos isso afazeres, também. né? Nos afazeres do dia a dia, do cuidado dos do filhos, cotidiano, do cotidiano. da mulher, da E aí mãe, ela fala dessa importância da de você ser esposa. invisível, né? Mas de você estar na Fazer presença dele, né? Visível para ele, né? Exatamente. Muito bom. Invisível pode estar invisível para as pessoas, mas ela retrata muito o quê? Sempre visível para Deus, sempre. E é para Tendo ele que comunhão nós e temos que relacionamento olhar com e o Pai, né? viver. Sempre. Porque É lindo, tudo é lindo, começa lindo. Bom de Vale a pena. dentro pra fora, né? É. Vou ler, Vale com a pena, certeza. vale a pena. E você, Rogério, também tem uma indicação Mas tem aí? uma indicação, onde que eu mostro aqui? Para cá, Pessoal, para lá, ajuda aí, para gente. cima, Qual para câmera baixo, ali, ó. para lá, Aponta ali. Isso. que esse aqui já é mais voltado a uma vida do assunto, estou falando de missões, né? De missões. Eu sei que tem A gente aí já vida- queimando o coração A vida de dele. David David Brainerd, Brainerd. que é um missionário. E esse livro é interessante porque é um diário. É o diário do David Brainerd. E ele foi para os índios, né? Ele foi enviado para os índios de Nova Jersey. Ele se formou em teologia e muitas catedrais assim conhecidas chamavam ele, vinha aqui para Olha. assumir, e ele dizia que não, que a chamada dele era missionária e que era para os índios. Olha. E aí ele foi, Ele já estava pondo em prática o outro livro ele ali. renunciou, ele abriu mão de Propostas tudo isso, para ser visível. de propostas, Foi pronto. de situações que seriam melhores para ele, vamos dizer, financeiramente, socialmente, Sim. né? E ele abriu mão de tudo isso para ir até os índios, até as aldeias, Olha. morar no meio da selva, no meio de todas as dificuldades, né? E esse livro, assim, eu sei que tem gente aí dizendo, ai, meu coração está queimando, e me dá uma dica do primeiro passo. Eu digo Isso. que o primeiro passo seria ler esse livro aqui. Quando Mostra eu fui aí de para novo pro pessoal. quando eu fui para Editora Fiel. Editora Fiel, eu Escrito acredito por que Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, só isso, né? É. Então daí já vê Um que grande pregador, algo... grande... Eu só quero ler não sei se a gente Não. tem tempo? Eu acho que tá Mais mais ou pelo menos. tempo de vocês Meu mesmo. Deus, aí, não, a vamos corrida de seguir. vocês. 5 minutos, né? É. 5 minutos? Não, vamos 25 minutos. Por mim, Aí, não, fique em paz. Vocês liberam, gente? Vamos embora. E só para vocês verem como é o teor do livro, né? Então ele fala, ó, dia 20 de abril. Ele colocou, separei esse dia para jejum e oração, inclinando minha alma diante de Deus, com o fim de receber mais de sua graça.
Sobretudo, para que toda a minha aflição espiritual e inquietude interior fossem santificadas para a minha alma. Também esforcei-me para relembrar a bondade de Deus que demonstrara para comigo no ano passado, sendo este dia o dia do meu aniversário. Olha isso, onde ele estava, né? Uhum. Tendo obtido a ajuda divina, tenho vivido até este ponto. Chegando à idade de 25 anos, ele morreu com 29 anos. Meu Deus. 29 anos. Novo, né? Minha alma Muito dói novo. diante de falar algumas coisas aqui, mas diante do fato que tenho vivido tão pouco para a glória de Deus. Aqui me doeu. Porque olha a vida dele, ele dizendo, eu A estou fazendo renúncia. tão pouco. Meu Ainda Deus. assim, tô Estava fazendo doendo. muito. Olha o que ele diz para vocês. Tenho vivido, chegando à idade de 25 anos, minha alma dói diante da minha inércia, diante do fato que tenho vivido tão pouco para a glória de Deus. Meu Deus. Passei o dia sozinho na floresta, e ali derramei a minha alma diante de Deus, Uau. para que no futuro, ele já estava no campo missionário aqui, mas ele disse, para que no futuro Deus me capacite ainda mais para viver para a sua glória. Meu Deus. Então, assim, você lê esse livro e você vê os desafios, e ele estava sozinho, né, na floresta, no dia do aniversário, falando com o Senhor, falando que a alma dele estava doendo, sozinho naquela floresta, dizendo, eu tenho vivido tão pouco, está me doendo, eu estou com dor na alma, Meu porque eu tenho Deus. feito tão pouco para a glória Aí de a gente Deus. pensa, né? E nós, né? Imagina Jesus. Meu Deus do céu, Misericórdia. né? É. E quando eu li, eu chorei. Eu falei, meu Deus, como eu estou longe. É. Mas nós estamos em construção, né? É. Estamos Sim. no processo. Caminhando, né? Sim. E é importante ler a paixão dele por Jesus. E isso nos encoraja. Sim. Encorajou tantos e tantos e tantos. E nos encoraja também no dia de hoje. Claro. Então, que eu sei que tem gente que está dizendo eu quero ir, né? Que está lá assistindo, ouvindo e dizendo eu quero ir. Então, eu sei que isso vai encorajar muito. E, sobretudo, né, pastor, para a gente encerrar o fundamento que eu vejo da missão, né? Se você me perguntasse qual seria o fundamento Uhum. da missão que eu creio. Sim, O compartilha fundamento conosco. da missão para nós é o amor. Certo. É. O que Deus falou, nós falamos, mas como nós vamos chegar? Como é que vai ser? E aí o que Deus falou para nós foi, ame. Ame. Simplesmente seja. Seja o amor, seja o meu amor onde você estiver. Não, Senhor, mas como é que vai ser? Qual é a estratégia? A estratégia é o amor. Amar as pessoas. Isso aí. Olhar nos olhos das pessoas. Elas sabem quando você está ali de uma forma técnica ou quando você está ali por amor. O que que é? Você tá, não estou sentado aqui do lado de alguém porque eu tenho que estar. Eu estou aqui porque eu quero estar. É diferente. Eu amo essa pessoa, Eu quero né? estar aqui, eu quero conversar com ele, eu quero ouvir, Uhum. eu quero estar aqui. Então isso é muito importante. E tem que haver amor, né? Como diz aqui no Evangelho, né? Marcos capítulo 12, do versículo 30 em diante, diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. E o que me chama muita atenção, não existe mandamento maior do que este. Então nós entendemos, nós lemos isso, falamos, Daiane, é isso aqui. É. É. Estar com Deus. Aqui fala sobre duas coisas que eu entendi. O primeiro passo, ame o seu Deus de todo o seu coração, estar com Ele. Uhum. Só que não somente estar com Ele, porque no 31 ele diz, o segundo é este, ame o seu próximo, serviço. Serviço no amor. Uhum. Não é o serviço pelo serviço, porque primeiro eu preciso estar com Deus. Sim. Certo. Então quem quer ir para o campo missionário, primeiro, como nós vimos David Byrne aqui dizendo, estou na floresta derramando minha alma perante o Senhor. Meu Deus. Ele não estava falando do serviço aqui nesse dia, ele estava falando da devoção, de buscar, de estar com Deus. Então é importante nós amarmos o Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor de todo o coração.
de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E a partir daí, amar o próximo como a nós mesmos. Não existe mandamento maior. Então a gente entende que é isso que nós temos que ser. Essa é a estratégia Exatamente. básica, né? Você Principal, pode ir, né? que eu falo para os missionários, e eu fiz cursos também, Sim. né? Fiz cursos, na época da pandemia, fiz 3 cursos missionários. É. E, Se prepararam mas, também. Exatamente, nós fizemos, né? Mas que nosso coração é o Fundamento, que está, né? o fundamento é o amor. Nós entendemos na prática que nós não podemos, porque existem técnicas que vão funcionar para uma localidade, mas para outra não. Existem estratégias, que vão funcionar no Juazeiro da Bahia que nós fomos, mas em Pão de Açúcar não. Diferente, Porque né? cada lugar é um lugar, cada cultura é uma cultura, cada povo é um povo. E nós vemos nas localidades que trabalhamos que cada um é um. Também. E eu não posso tratar do mesmo jeito de um Até dia lá em Pão de para Açúcar, o né? outro. Sim. Sim. Então É nós diferente. entendemos que existe um fundamento, que é o amor. Esse aí não erra. Não tem erro, né? Esse não erra. É uma estratégia Esse não tem erro. universal, né? É. Então que vá com A todo o linguagem conhecimento, Uma estude, técnica, precisa um de- método. estude, se formem, façam escolas de missões. Não... Maravilhoso isso. Mas sempre entendo, há um fundamento. O fundamento é amar. Não pode Porque se a gente perder, for com toda a técnica, com todo o conhecimento, Sim. com todas as estratégias possíveis, equipados estrategicamente, mas quando chegar lá, se não tiver amor, nada será. É verdade. E pode Primeiro ser, né? Coríntios Tem 13. gente que às vezes vai pra missão, não sei, né? Pode ser que vá com amor a si mesmo, né? Também. Às vezes ela quer a Sim. missão ser bem sucedida porque ela quer que ela Exatamente. seja reconhecida, Seja vista, né? Exatamente. seja vista. É. Então, é um amor Exatamente. próprio, né? É, aí não Agora, adianta, quando você né? ama a Deus É. e Ou aquelas também- pessoas que serão alcançadas. né? Sim. Eu acho que e também tem muito aquilo assim do missionário ir para fugir de questões Isso, pessoais. missão não é Também. fuga. Não é Ótimo, fuga. ótimo, Isso daí é ótimo, muito ótimo. importante falar. Muito pontual isso. Muito importante. Missão não é Às vezes quer fuga, ir vai pra dar missão errado. para ser tratado, para fugir de uma situação. Fugir. Porque não tem a ver com a gente, Não, tem, não. tem a ver com o próximo. Isso, Chamado. não tem a ver com a gente. Tá tudo a Não ver é. com isso que você tá falando, a respeito É. do amor. É. A gente morre, né? Sim. Eu vou Não é. fugir de uma situação, quer saber? Eu vou lá pro sertão, vou Fazer ficar lá com o pastor Rogério, porque eu vou fugir de uma situação. Aqui não deu Não certo, vai dar né? certo. Tô indo. Já deu errado. Isso. Missão é plano A. Ou eu não me resolvi com É. meus Plano B. pais, eu quero Nem sair sei. da minha Não, não. casa. Missão é plano A. Exatamente. É um E chamado, também né? é importante, já que a gente está nesse assunto, Sim. rapidamente, é importante também falar a respeito do quão é necessário estar com pessoas, né, ao redor, né? Sim. Uma equipe, estar Sim. com a igreja junto, Sim. porque hoje em dia o que acontece? Sim. Muitos missionários, eles se Importantíssimo. impõem, né? Ou eles se Sim. intitulam missionários Sim. e vão para qualquer Como outro se fosse lugar. uma aventura. né? Sim. Como é. se fosse uma A gente aventura. vê muito isso e muitas vezes dá muito errado. Se não pastor tiver Adair. amparado, às vezes se Nós- perde, né? Nós temos Até uma nós- igreja, nós temos vocês como os nossos pastores, nós temos uma igreja, nós temos pessoas que nos... Inclusive, eu Né? queria Uma falar... família, né? desculpa, Importantíssimo. desculpa interromper, mas Sim. vai ser a continuação. porque Sim, não, fica tranquilo. Aquele outro quadro que a gente tem aqui no Good Talks Sim. é o Um Filtro. Que é pra Sim. gente falar sobre algum assunto Sim, passando por um filtro. Hoje tá na moda muito sem filtro, mas a gente entende que a gente tem que passar por um tem que filtro. ter filtro, né? E o Tem que filtro que a gente passa é o amor. Sim, E o tema que eu queria que vocês falassem sobre, passando pelo filtro do amor, é justamente o missionário abandonado. sim. Queria que você falasse Importantíssimo sobre isso. Na pandemia vimos muito, porque na época veio a pandemia e muitos missionários que a gente conhece foram abandonados, porque falaram, agora não podemos mais ajudar. Alguns que conhecemos, Da igreja, a base missionária que enviou. nem a passagem não deram De volta. para esse retorno. Eles tinham que ainda dar um jeito de voltar. A gente vê muitos que vão apoiados, mas no meio do caminho perdem esse apoio, perdem mantenedores, perdem o apoio da igreja. A igreja vai para uma outra movimentação agora ou então exigem alguma coisa, você tem que ir para tal lugar.
E de repente a pessoa diz, não, mas eu não tenho uma palavra agora para ir para esse lugar. Meu Não, Deus. você tem que ir porque é interessante que você vá. Então, Porque, na verdade, se essa Deus realidade enviou para um lugar, né? Deus, ele fala com os dois, né? existe isso. Então, não seria só com a pessoa que tá Tem que dando haver a aquele recurso, né? sensibilidade das Sim. duas Deus, partes. ele fala né? com os dois, tanto Do com o que missionário enviou, que tá lá, como quem enviou, né? enviado, Então, é. se não tá tendo um acordo, é porque Deus não falou, né? Com alguém Um dos falou, dois. né? Alguma coisa alguma coisa aconteceu tá nesse fora, né? processo. É. Então, assim, é importante falar isso, pastor Isaac. Eu acho que a gente É. tem que dar voz a isso, dessa questão mesmo, Sim, e colocar realmente Os um líderes, filtro né? no amor nisso. que se compromete, né? Continuar comprometido, né? Com Isso, esse pastor. missionário que foi enviado. Isso. É muito importante. Entender Sem que quebrar, outra né, coisa. a palavra. Colocando mais um filtro aí, importantíssimo, né? Como você está falando. Certo. Que é, olhando para o sertão, Sim. tem outras localidades, para o sertão, nós não, como a gente falou desde o começo, né? Nós não caminhamos por números. Sim. Os números existem. Nós caminhamos por propósito, não por números. É importante na missão. Quem está enviando e o que for entender. Porque se nós focarmos nos números, você pode desanimar. Se focar no número, você pode dizer, não houve um resultado. Aquele que viu disse, qual é o resultado? O resultado não foi bom. Então vamos parar. 3 almas. Não deu 5 certo. almas, Não batismo. funcionou. Vamos deixar de um apoiar, batizou, porque né? não tá Isso, dando não muito funcionou. Só um fruto. batizou. Só Não deu batismo. certo. Então, muitas vezes, Uma alma Vale mais, né? vale mais. e às vezes somos levados, às vezes, sem perceber pelos números, né? Sim. Quantos? Uhum. Sim. E a gente entender que a gente caminha por propósito. Qual? Deus nos enviou para estar ali. Uhum. E vamos estar ali todos os dias como Deus nos enviou. No tempo que Ele nos enviou. Até que Ele diga, olha, agora é o tempo de você ir. A movimentação mudou, É. mas a gente Direção entender, é caminhamos por propósito. Então é mais algo que a gente fala para os pastores que querem enviar, né, que estão também falando, eu quero enviar um missionário, eu quero fazer isso, Verdade. como eu faço isso? Eles entender. Primeiramente, não foque em números, Uhum. foque no propósito. Muito menos em retorno financeiro, né? Menos ainda. Menos ainda, né, pastor? Essa Aí parte mesmo aí é que, é. aí mesmo que não vá. Não tem Então jeito, são né? pontos bem sensíveis, É. Sim. mas a gente coloca o Mas fruto do amor importante, né? neles Importantíssimo. e um puxãozinho de orelha para todos também. É. É. Para também, como a pastora Adriana disse, também dizer, meu pastor não entendeu, eu tô indo. E aí depois dá errado e aí vai cobrar o pastor. É. Mas como é que você deixou a pessoa ir para lá? Não, mas eu não deixei. Então, entender que tudo tem seu tempo. É. São os Tudo tem processos, sua né? hora, Eu acho que eu exatamente. acredito assim, missionário, principalmente, né, que hoje a gente é pastor, mas eu me lembro de todos os processos Sim. dolorosos que eu precisei passar. E às vezes a gente não Exatamente. entende, mas por que eu tô fazendo isso? Não tem Sim. nada a ver com o que eu, né, fui chamada para fazer. Sim. Mas na verdade são os processos que o Senhor ele permite a gente passar, a gente aprender também com essas Poder áreas. amadurecer, né? Processo Poder de maturação, né? O processo de maturação, ele é muito necessário. E é importante, porque quando você chega num lugar assim, são muitos desafios. Muitos. E aí você lembra como foi bom eu passar por aquele Sim. processo, como foi bom eu saber fazer Tem uma isso. bagagem, né? Às vezes até para poder falar para a pessoa, porque você sabe como Passou por aquilo, né? Isso, Indico- você já viveu, né? Fazer até uma indicação, fez de livro agora de mensagem, que foi a de domingo. E foi Dia agora 20 de agosto. O tema foi... Sofrer faz bem pra mim, né? Sofrer me faz bem. Me faz bem. Dia Então, 20 de agosto. Marque 2023. isso, né? Essa mensagem é muito, No canal da Igreja muito Central. pontual. Aí vai compreender o que está sendo dito nesse finalzinho nessa aqui. parte. E sofrer me faz bem, faz parte do processo. É. A gente quer fugir. O ser Nos humano leva à maturidade. né? Isso, a gente foi treinado, preparado assim por Deus, moído Uhum. para Bastante. chegar lá e precisa chegar morto para a missão. É, Eu Se ia você até chegar no falar campo isso. missionário vivo, vai ser vai ruim. sofrer. Eu Vai ser ia ruim. falar isso aquela hora, um pouco antes que a gente estava falando. O modelo é Jesus, né? E ele fala muito claramente, se não me engano, em João 13, né?
se a semente Não não cair der. na terra e não morrer, ela fica só. Fica assim. Mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. Então, Exatamente. você tem que ir morto mesmo. Tem que Não é pra Porque a você, não tem a ver rejeição- com você, é Existe amando a rejeição. Deus, amando o próximo. Existe, Você vai ser uma entrega que a sua vida é uma semente que vai gerar existe outras muita vidas, né? rejeição, Pra Verdade. Deus. Muita rejeição. Verdade. Existe... Acho que pra Sim. tudo, né? A partir É, do momento lógico, que a gente pra tudo. tá numa missão, Pra Deus. pra Deus, Nossa. não tem Pra nada vida. a Houve ver com a que nem houve, gente. assim, Não, houve tentativa de intimidação, houve ameaças, Pois é. houve situações das pessoas não nos ofender, porque ofender aí cabe a mim, não a quem disse. É, Mais uma dica, né? é. Né? A pessoa pode lançar ofensa, mas se você... Eu não. Aceitar, né? É uma escolha. Porque Você né? recebe como ou não, que uma né? pessoa morta pode ser ofendida se você já está morto? Não dá. Então, aquele que tenta ofender, na verdade, ele é um alvo do amor, da graça, Isso. desse fundamento da missão que é o amor. Então, mesmo isso, agora, se você não tiver isso, você pode falar algo que talvez não é o momento de falar, ou você ser agressivo com palavras, e aí... Desanimar também, né? Exatamente. Também. Então, é importante você chegar Ficar intimidado, morto. né? E isso é um processo. É. Entender, né? Até hoje. Então, E ele resumindo, continua é até muito o dia de fácil hoje. fazer missão? Resumindo, é muito simples, é fácil. Bem desafiador. Mas Não é um Sim. privilégio. Não, mas isso é, Um bom. privilégio com muita É bom que responsabilidade. todos saibam, né? Que é uma coisa muito Experiências, séria, né? Muitas Isso é experiências, muito é. sério. Com É Deus. muito sério. Não é, Sim. não é uma empolgação. É, Isso. não pode A ser. missão não pode ser feita com empolgação. Ela tem que ser feita com propósito. É. Aí eu estou muito empolgado. Aí eu já fico preocupado. É. Eu estou muito empolgado. Não, não é Isso empolgação. aí pode a passar em palavra. semanas, né? Isso, a empolgação passa. O propósito permanece. É. Então, glória a Deus. Persistência, né? É. Ter aquela constância. Mesmo Nós- quando passa a empolgação, você continua exatamente. fazendo. E Porque nós está cremos comprometido, né? que o Brasil sim é um celeiro de missões. Agora nós nós cremos. cremos que tem um processo, como a pastora Dani diz, de maturação. A igreja brasileira está no processo de estar amadurecendo para isso. Eu creio nisso. Nós pensávamos que estava feito, estava pronto. E Deus mostrou que ainda não. Olha, É. isso Não a gente foi? tá ouvindo de pessoas que Ainda estão não. assim, né? Ainda não. Ainda tem um processo de todos nós para que isso aconteça. Aí, olha, eu admiro. Mas eu creio que já aconteceu. Estamos no caminho. né? E eu creio Isso. também no Nordeste. Também que creio. Deus, nessa palavra, né, pastor Isaac, sobre o Nordeste, É. que Deus, o Nordeste ia surpreender o Brasil e o Brasil as nações. Amém. Nós Então cremos nós nisso. queremos de ver pontes Sim. a partir do Nordeste para vários lugares. Várias nações. Eu Sim, eu creio creio, naqueles nós meninos que cremos. estão ali no projeto social. Um Sim. dia sendo enviados para outras nações. Seria um E sonho. passa assim, né? Eu creio que Deus vai realizar. Nós De ver um cremos menino nisso. dali do sertão sendo enviado para uma outra nação, como um missionário do Instituto Unido. E vamos Inclusive, viver tudo isso. É, vamos aproveitar e colocar aí, né? Sim. Para quem quer conhecer mais do Instituto Unido, a gente está deixando o link aqui, né? Vale a pena. Para vocês, vai estar na descrição desse vídeo. Né, se você quer colaborar, né, com essa Sim. missão lá no Sertão de Alagoas, Sim. esse é o caminho. Entre nesse site, seja um cooperador, né? Colaborador mensal, que não é só ali, né? O Instituto Unido Sim, é um instituto, né, de avanço do reino de Deus, mas exatamente. que um dos braços é em Alagoas, Exatamente. o maior, logicamente, mas também, né, tem extensão para igrejas na Ásia, através da missionária Sim. Mari, que está no Ah, Canadá, sim. tem o trabalho no Nepal, E outros estamos aportes, né, de missionários avançando. que estão aí em treinamento. Então, se você quer, né, colaborar com isso, tá um caminho aí para você. E olha, eu quero deixar aqui claro, né, já falei isso para o Rogério e quero falar novamente. A vida de vocês me inspira, né? Vocês são pessoas que, né, fazem parte aqui da Igreja Central e são um exemplo para mim, para todos nós aqui. A renúncia de vocês, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à obra. E eu aprendo muito com você, Amém, Rogério. Já te vocês disse também. isso. Vocês E são digo de bênção novo, também. aprendemos muito com Amém. você. Nunca me esqueço, né? A primeira
primeira saída missionária nossa foi uma Fomos palavra que juntos. você me encorajou. Foi. Não, antes ali da China. Uma palavra que você me encorajou. Você falou, pastor, o recurso está dentro do propósito. Sim, tinha um propósito vocês irem. E isso ali foi o que eu falei. Então nós vamos. Não tinha recurso. Mas a E o gente... que eu queria dar, assim, no finalzinho, né? Testemunho disso, Sim, por que favor. anos atrás, eu creio que vai edificar, assim, que vai estabelecer também confirmações. Sim. Anos atrás, eu terminei de ministrar numa igreja e eu estava saindo e uma pessoa me chamou. E essa pessoa que me chamou, ela disse, olha, um pastor vai entrar na sua vida. E esse pastor que vai entrar na sua vida, Deus vai estar entregando a ele chave para nações. Meu Deus. E falou assim, e se prepare, porque você vai estar com ele nisso. Uau. Eu vejo viagens de aviões, viagens atravessando oceanos, não é só aqui, é em outros lugares também. Uau. E isso foi muitos anos atrás, muitos anos. Eu acredito que fazem uns 10 anos ou mais do que isso. É. Então, Glória a hoje Deus. estamos vendo isso se estabelecer, Sim. essa palavra. Então, Amém. Glória a tenha Deus. certeza Glória a Deus. de que isso é Deus que está colocando no coração de vocês. É Deus. Amém. Não é algo é algo do Isaac ou da Dayana, não. Porque, olha, anos atrás, ainda sem pensar que seria essa união, né, que ia acontecer Sim. lá na frente. Então, Depois de posso dar alguns certeza anos. que isso é Deus. Amém. É Deus. Você já tinha compartilhado É com Deus. isso, mas eu não lembrava dessa Deus. parte das chaves das Sim, nações. das nações. Glória a Deus. Que Deus ia Glória, abrir né? portas de A nações. gente tá só no começo, né, Rogério? Vamos voltar para continuar, né? Vamos. Voltar para continuar. Podia ficar aí mais umas 3 horas. Mas, muito bom. Mas O vocês assunto têm, não- vocês não- têm um outro não falta. compromisso aí, Amém. então não vamos, né, Glória a atrasar, Deus. apesar de já estar atrasados. Não tem problema. Mas muito obrigado, viu, pela Amém. presença de Obrigada. Glória a vocês. Deus. Sem palavras. Com certeza vocês têm que voltar. Amém. Né? Amém. Tem E muito nós mais para também compartilhar. queremos falar isso, né, Diana, do quanto vocês são importantes também para Sim. nós. A gente tem vocês também como exemplo Amém. de não obediência desistir, também, né? de obediência, obedecer de não aquilo desistir. que Deus mandou fazer. Aquilo que a pastora Dana falou de processo, muitos deles nós estávamos próximos. E a gente pode dizer que não foram fáceis, mas vocês não desistiram. É. Persistiram para Glória cumprir a um Deus. propósito que está só começando. É. Só começando. Amém. Meu Deus. Então, Deus abençoe Estávamos na vocês. fundação. E graças né? a Deus por colocar pessoas como vocês, né? E Estamos muitos, juntos. alguns estão aqui, outros que estão Uma aí equipe ouvindo. muito Porque sozinho a gente não abençoada faz que nada, né? a E gente glória a tem na Deus. Central. Não temos palavras, assim, para agradecer. Deus não abençoe. pela presença aqui no Amém. podcast, mas a presença de Amém. vocês na nossa vida. Tudo é uma Amém. bênção aqui. Amém. A gente tem Até com o meu amigos. nome, né? amigos. É o nome, né? É o mesmo, né? Pastoras Daianas. Dayana, não, e é Dayana com I Com e I. com A no E com A no final. Igual. É. É igualzinho. Igual. É. Tanto é, né? Rapidinho. Tanto é que as pessoas. Eu tava grávida, logo nesse processo deles viajarem, Sim, né? sim. Ir no sertão. Final de 2019. Meu Deus do Aí eu céu. tava grávida e as pessoas ainda não sabiam muito o nome da Dayana. E aí todo mundo. Aí o Isaac falava na no igreja. céu. O Rogério vai pastor lá Rogério tá indo pro sertão com a pastora Dayana. Aí as visitar pessoas, os como lugares assim? para ver como vai ser. Meu Como Deus, que ele pastor responsável. Vai mandar a esposa grávida para ter neném. Sozinha Meu com outro Deus, pastor. meu Deus, que Igreja bagunça errada, moderna. Meu Deus do céu. Aí Negócio confuso, né? teve, Confusão. tem gente rindo ali, né? Pessoal rindo ali. A gente teve que esclarecer. teve que voltar Aí o e Isaac teve explicar que explicar. tudo. E Melhor aí, levar no graças altar. Ó, a essa é Deus. outra Dayana. O Já Rogério estavam chegou no saindo, cantinho, voltaram. pastor. Explica isso aí. Explica. Mas que bênção, né, gente? É bom demais estar com gente, vocês. Bom demais. Amém. Não Bom tem palavra. demais. Muito a gente bom. caminhar juntos, ser companheiros de caminhada. De Um vida. evangelho De vida na de terra e caminhada. depois na eternidade. Vambora, Em nome né? de Vamos embora. Em nome de Jesus. Pessoal, é isso. A gente vai ter que parar por aqui. Então,
você que acompanhou a gente até aqui, não esqueça de deixar um like aí, curtir esse vídeo, compartilhar, mande para o máximo de pessoas que você puder, ajude, né, o YouTube a ver a relevância, né, desse conteúdo, Sim. desse material. Se você ainda não está seguindo o canal, siga o canal. Como é que é? Clica no sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E vamos até o próximo aí, Good Talks. Até Bom o demais. próximo Good Talks. Tchau, tchau.